Então, bom dia a todos. Vamos iniciar, então, nosso segundo encontro da aula síncrona na disciplina MTM 1021, turma 12, tá? Compartilhando aqui com a Engenharia Aeroespacial e Engenharia Mecânica, tá? Eu vou, nesse primeiro momento, vou dar uma repassada no material que foi postado lá nas duas aulas, certo? E, em seguida, eu abro para discussões, dúvidas, exercícios, tá? Do material que lá foi postado. Foi assim que nós combinamos, então, no nosso plano de ensino, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Qualquer interrupção aí na rede, mandem um WhatsApp ou... Então, é o nosso primeiro encontro. Estão vendo a tela? Estão vendo a primeira tela aqui? Está dando para ver. Opa, não ouvi direito. Estamos vendo, professor. Tá. Então, vamos falar, né? O nosso curso, então, é um curso de equações diferenciais ordinárias, certo? Vocês terão depois, em seguida, um curso de equações diferenciais parciais, que é a MTM 1022, tá? Então, o que se trata esse curso? Trata de resolver problemas do tipo, qual é a função cuja derivada é ela mesma, né? Tipo, um problema bastante simples, mas que tem a sua aplicação, digamos assim, né? Tem aí um baita de uma aplicação, né? Se nós modelarmos esse problema de forma matemática, se dado uma função, né, y igual a uma função, é a função que estamos procurando, então nós modelamos ela da seguinte forma: qual é a função cuja derivada é ela mesma? Dy dx, né? Dy dx é a derivada, igual a y, ou df, né? A derivada da f em relação a x, né? É igual à própria função. Então, tentaremos resolver esse tipo de problema. E aí vamos procurar a função f de x, né? Todo mundo sabe que a função cuja derivada é ela mesma é exponencial, né? Outro problema que tem a ver com este anterior é se uma substância radioativa decresce a uma taxa proporcional à quantidade de substância existente nesse momento, quanto de substância restará daqui a um tempo t? Né? Então, esse já é um problema, né? Um decrescimento aí radioativo, por exemplo, tá? Um decrescimento, uma variação de temperatura, né? Você tira um objeto do forno e coloca na temperatura ambiente. Também tem uma modelagem parecida com esta aqui, tá? Então, futuramente a gente vai ver esses modelos. Então, modelando o problema. Se T é o tempo medido em horas e Q de T é a quantidade de substância no momento T, o que diz a frase anteriormente? Diz que a taxa, quando eu falar taxa, é a taxa de variação, né? Vocês devem ter aprendido lá no cálculo que taxa de variação é a ver com a derivada. Então, está falando que a derivada, né, é proporcional à quantidade. Então, a derivada é proporcional à quantidade. Então, está aqui. Só que como tem a palavra decresce, nós colocamos aqui um sinal de negativo para dizer que a quantidade está decrescendo, tá? E aí essa constante K, que é a proporcionalidade, né? A constante de proporcionalidade vai ser positiva, tá? Mesma coisa agora, né? Em tempo de coronavírus, né? Se a quantidade de infectados por um vírus cresce a uma taxa proporcional à quantidade de infectados existente nesse momento em dias, quantos infectados terá daqui a um tempo T? Mesmo problema. Se T é o tempo medido em dias e Q de T é a quantidade de infectados no dia T, então a frase nos diz que a taxa de crescimento da quantidade de infectados é diretamente proporcional à quantidade de infectados naquele momento. Tá? Agora, aqui, como crescem, é uma constante de proporção, a constante é positiva, né? Esse problema aqui é muito interessante, porque nos primeiros momentos ali do coronavírus, nos primeiros meses do coronavírus, este foi o modelo de crescimento da quantidade de infectados. É muito interessante que é um modelo malthusiano,
mas ele se reflete exatamente como é que foi o crescimento de infectados durante os primeiros meses ali da pandemia. Tá? Se vocês olharem o gráfico de crescimento da pandemia, nos primeiros meses ali, vocês vão ver exatamente o gráfico de uma exponencial. Claro que, em seguida, quando você já tem uma quantidade de pessoas já infectadas, você já tem a vacina sendo aplicada, né? Então, você começa a introduzir no problema outras variáveis, e aí esse modelo aqui passa a já ser obsoleto, digamos assim, né? Mas, no primeiro momento, por isso que a preocupação dos cientistas, dos epidemiologistas, de que, olha, é grave esse problema da pandemia, porque está infectando muitas pessoas, e aí a quantidade de mortes, obviamente, começa a crescer, né? Então, é um modelo muito característico aí, claro que num tempo relativamente curto ali da pandemia. Né? Um outro problema aqui é modelar a equação do movimento, né? Que é a equação do Torricelli, né? A uma partícula submetida a uma aceleração constante g, né? Se descrevermos a posição da partícula como y de t, onde t é o tempo, a sua velocidade é a derivada, né? A derivada é a velocidade. E a aceleração é a derivada segunda, né? Quem já fez física 1 deve ter esse conceito bem claro. A segunda lei de Newton diz que força é diretamente proporcional à aceleração. Portanto, força, massa vezes a aceleração da gravidade, né, é igual a massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda. Ou seja, a derivada segunda é igual a essa aceleração constante. Tá? Bom, se nós resolvermos esse tipo de equação, vamos ter que a equação da velocidade é g vezes t, né? Que g é uma constante, mais uma constante C1. E a posição da partícula, né? É a equação de Torricelli. Y de t igual a metade da aceleração da gravidade vezes t ao quadrado, mais C1t mais C2, que é uma equação quadrática, né? Que a gente pode derivar duas vezes e olhar se satisfaz essa equação diferencial aqui. Então, é o modelo da equação de Torricelli. As constantes C1 e C2, elas desempenham um papel aí de chamada condição inicial. Por exemplo, né? Se eu tenho que a velocidade inicial é V0, tá? E a posição inicial é Y0, então o problema anterior se reverte nesse aqui, y de t igual a metade da aceleração vezes t ao quadrado, que é variável, mais v0, a velocidade inicial, t, mais y0, que é a posição inicial, né? Que é a velha e conhecida expressão para o movimento uniforme acelerado. Então, é isso que nós tratamos aqui. Então, nós partimos de uma equação diferencial, e queremos saber qual é a função que satisfaz essa equação diferencial. E, para isso, nós desenvolveremos, ao longo do curso, várias técnicas para a solução desse tipo de equação diferencial. Tá? Aqui um outro problema, tá? Seja x de quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado, que é a equação de uma circunferência, então esse aqui é um problema mais geométrico. Tá? Se eu pegar y igual a y de x como sendo uma equação implícita, né, dessa equação da circunferência, né, e eu derivar isso implicitamente na variável x, então fica 2x mais 2y, y', né, estou derivando isso implicitamente, e aqui r quadrado é uma constante, 0. Então, temos aqui a equação diferencial y' igual a menos x sobre y, né? Isolo aqui as variáveis e a derivada, deixa a derivada de um lado, que é a variável do outro. Isso aqui é a equação diferencial, cuja solução é a equação da circunferência. Então, se eu tiver esse tipo de equação, a solução desta equação diferencial são famílias, né? São famílias, porque eu tenho r quadrado aqui, é um r genérico, famílias de circunferências centradas na origem. Ok? Então, né, nosso curso é estudar uma equação diferencial, que é uma equação que possui derivadas ou diferenciais de uma função desconhecida. Se a função desconhecida depender de uma única variável, temos a equação diferencial ordinária, EDO, que é o nosso curso aqui. Se a função depender de várias variáveis, temos uma equação diferencial parcial. Tá? Então,
equação diferencial parcial não vai ser no nosso curso, vai ser as EDOs. Tá? Por exemplo, aqui nós temos uma EDO, né? y2 igual a 4y EDO. Aqui nós também temos uma EDO. Aqui nós temos uma EDP, porque envolve derivadas parciais. Né? Não estudaremos aqui a equação da onda. Não estudaremos agora. Ah, não, desculpa, a equação do calor. Essa tem uma quadrada aqui. A onda é muito parecida. Aqui uma EDP também, que é a equação de Laplace, que modela aí o potencial elétrico. E a equação de Poisson, que tem uma constante final aqui, que é na presença de cargas. Tá? Bom, o que é a ordem de uma equação diferencial? É a ordem da derivada de mais alto grau que tenha na equação. Por exemplo, essa aqui. A derivada de mais alto grau é a derivada terceira. Então, uma EDO de terceira ordem. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma derivada de primeira ordem. Então, é uma EDO de primeira ordem. Essa aqui é uma EDO de segunda ordem, porque aqui dentro do cubo aqui, né, tem a derivada derivada segunda elevada ao cubo. Então, aqui é uma derivada segunda, então uma equação diferencial de segunda ordem. Aqui é uma EDP de primeira ordem, porque só envolve derivadas parciais de primeira ordem. O que é o grau? Então, a ordem, tá? O grau é o maior expoente da derivada de maior ordem. Então, o grau é o maior expoente da derivada de maior ordem. Por exemplo, essa aqui é uma equação diferencial de primeiro grau. Né? Então, a derivada é de terceira ordem, grau 1. Essa aqui também é de grau 1, porque a derivada primeira elevada, né? Diferencial grau 1. Aqui já é uma EDO de terceiro grau, né? Porque é uma equação de ordem 2 de terceiro grau. Tá? Então, uma equação diferencial de ordem 2 de terceiro grau, porque o expoente da derivada de mais alta ordem está elevado ao cubo. Essa aqui é uma EDP de primeiro grau. Tá? Então, grau e ordem. Tá? O que é uma solução de uma equação diferencial? A solução é uma função que, quando substituída na equação, satisfaz a equação diferencial, ou seja, transforma essa equação numa identidade. Tá? Temos três tipos de soluções. Nós temos a solução geral, ou seja, que envolvem constantes, que essas constantes, dependendo das condições iniciais dos problemas, podem se tornar a solução particular. Então, aí depende muito dessas constantes, às vezes essas constantes já é numérica, e a tal de solução singular. Nós trabalharemos mais no curso com a solução geral e a solução particular. Tá? A solução singular vai aparecer mais agora na parte de isóclinas, que é a segunda parte aqui da aula. Tá? O que é a solução geral? A solução geral é a família de curvas que verificam a equação diferencial, onde as constantes que aparecem ali são constantes arbitrárias. Se nós voltarmos um pouquinho aqui na equação de Torricelli, essa aqui é uma solução particular, porque já envolve aqui a constante V0, que é a velocidade inicial, e aqui a posição inicial, Y0. Já quando eu tenho só constantes aqui, sem identificar quem é C1 e C2, eu tenho aqui a solução geral. Tá? Aqui também poderia ser a solução geral, né? Porque V0 é dado, vai ser um valor, e o Y0 também vai ser um valor. Mas, a princípio, como já está dado aqui que é a velocidade inicial e Y0 a posição inicial, a gente pode considerar isso aqui como uma solução particular. Tá? Estamos... Isso. E a solução particular é a solução obtida a partir da solução geral, impondo condições iniciais ou de contorno. Tá? Então, no geral, as condições iniciais serão dadas para um instante inicial, para um momento inicial. Já as condições de contorno aparecem quando nas equações de ordem superior, então, só daqui mais um mês que a gente vai ver condições de contorno. Praticamente, eu acho que nesse curso quase não vemos condições de contorno. Os valores das funções e das suas derivadas são dados em pontos distintos, tá? Então, praticamente, a gente não trabalha nesse curso com condições de contorno, mas com condições iniciais. Tá? Por exemplo, aqui nós temos condições iniciais, porque no momento zero,
né? Aqui nós temos a equação diferencial de segunda ordem, tá? De grau 1, sujeita às seguintes condições. Como eu tenho um grau 2, eu tenho ordem 2, eu preciso dar uma condição inicial para a derivada primeira e para a função, né, no ponto inicial, que é o ponto zero. Então, aqui eu tenho y no ponto zero, né? A posição inicial, vamos pensar como física, que é mais fácil. A posição inicial é 2 e a velocidade inicial é 3. Tá? Qual é a solução dessa equação? Não sei ainda, mas eu posso, né, olhar para o que a gente viu ainda há pouco na equação de Torricelli e resolver. Já tenho aí uma equação de segunda ordem. E aqui, notem, a mesma equação diferencial anterior, só que daí eu já tenho com condições de contorno, né? Eu tenho y0 no 2, a posição inicial. Só que a velocidade no ponto 1 é 3. Então, são pontos diferentes com condições diferentes. Então, isso dá uma solução diferente da anterior. Tá? Bom, aqui é só para dar uma ideia de como quem é uma solução, por exemplo, né? Por exemplo, qual é a função cuja derivada é ela mesma. Bom, todo mundo sabe que a exponencial é uma solução. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Mas notem que e na menos x também é a solução, porque a derivada de e na menos x é menos e na menos x. Né? E a derivada de menos e na menos x é e na menos x. Portanto, a e na menos x também é a solução do problema 6 acima, ou seja, qual função cuja derivada segunda é ela mesma. Mas note que, se eu tiver uma constante C1 multiplicando a exponencial, isso também é uma solução. Tá? Todas as combinações de uma constante C1 e na x também são soluções, porque a derivada primeira é C1 e na x e a derivada segunda é C1 e na x. Então, satisfaz. Note que também C2 e na menos x também são soluções. Então, quer dizer o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Que essa função aqui, C1 e na x mais C2 e na menos x, é o conjunto de todas as soluções que satisfazem o problema 6. Então, note que eu tenho que procurar não só a solução particular, porque o primeiro pontinho aqui é uma solução particular, o segundo pontinho é uma solução particular, o terceiro pontinho é uma solução particular, o quarto pontinho é uma solução particular. O quinto pontinho é as soluções totais, as soluções gerais da equação que resolve o problema 6. Tá? Bom, pessoal, aqui o exemplo 15 eu não vou fazer, porque é trivial, né? Mostre que x na quarta sobre 16 é solução para a equação diferencial. Depois a gente pode até voltar e fazer, mas é derivar a primeira vez aqui, né? Qual é a derivada disso aqui? Vai ser 4x ao cubo sobre 16, ou então x ao cubo sobre 4. Tá? Então, y é x ao cubo sobre 4. Então, a hora que eu pegar x e multiplicar por y aqui, que vai ficar a raiz quadrada de y, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4, né? Porque dá para fazer de cabeça aqui, né? Estou fazendo de cabeça. Então, é y na meio, né? Y na meio é a raiz quadrada de x na quarta sobre 16, que vai ficar x ao quadrado sobre 4, que multiplica por x, vai dar x ao cubo sobre 4, que é exatamente igual à derivada dessa função em relação a x. Tá? Então, mostrar que é uma solução é exatamente isso. Aplicar dos dois lados da equação e verificar se essa função transforma isso aqui numa identidade. Tá? Alguns de vocês costumam, às vezes, colocar a equação igual a zero. Ou pode ser dy dx menos xy na meio igual a zero. Aplica a solução lá em cima e tem que igualar a zero. Bom, é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Tá bom? Rapidamente aqui, o que é uma solução singular? A solução singular, né, ela difere das soluções particulares e das soluções gerais, porque ela é a envoltória da família de curvas integrais. Ou seja, eu tenho a solução geral, eu tenho ali a família de soluções da equação diferencial, mas, ao mesmo tempo, aparece uma solução chamada solução singular, que é a envoltória. O que é a envoltória? Por exemplo, aqui nós temos a solução de equações diferenciais, digamos, seria os vermelhinhos, tá certo? Seriam os vermelhinhos aqui, que seria uma família de circunferência que deslizam sobre o eixo X. Quem seria a envoltória?
A envoltória seria exatamente essa curva aqui, ó, que é essa equação quadrática, tá? E se vocês verem, à medida que vai crescendo o raio ali, né? O raio vai crescendo e as circunferências vão se deslizando, vai aparecendo aqui, ó, uma curva. Essa é a envoltória. Essa é uma solução chamada solução singular. Nós não trataremos nesse curso de soluções singulares, mas é interessante saber que existe outro tipo de solução. Tá? Muitas vezes eu não consigo encontrar a solução particular da equação diferencial, eu consigo encontrar a solução singular, eu consigo encontrar a solução da envoltória, e a partir da envoltória eu consigo, então, a solução particular. Então, é para esse tipo de jogo matemático que a gente usa muito essa ideia aqui. Aqui um outro exemplo, ó. Circunferências que se movem ao longo do eixo X, tá? Só que o raio não cresce, né? Ele é constante, o raio, só que ele vai se deslocando. O que vai acontecendo aqui, ó? Vai tendo aqui a envoltória, essas duas retas aqui, ó. A reta ali em cima, uma reta y constante, e embaixo também são duas envoltórias, tá? É muito legal de ver isso, por exemplo, se vocês olharem, eu gosto de falar esse exemplo, se vocês olharem no café com leite, vocês vão ter uma curva ali chamada cardioide, tá? Se você olhar no café com leite e os raios de iluminação bater dentro da xícara com café com leite, vocês vão ver um coração, ou se você deslocar a xícara mais para o centro dos raios luminosos, por exemplo, você vai ver uma circunferência. Aquele desenho que aparece na xícara ali, tá? Que é a cardioide, ele é a envoltória de uma coleção de curvas, que é a circunferência. Tem a ver com esse tipo de problema, tá? E é um problema que é aplicado, porque num ponto ali é o ponto que mais recebe luz, iluminação, tá? Para quem for fazer aí um novo sistema aí de captação de energia solar para fins de energia solar, né? Fazer fotocélulas, por exemplo, uma ideia é essa de usar envoltória. Tá? Aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a parábola, tá? Então eu tenho aqui uma parábola e eu tenho retas. Essas retas azuis aqui são todas as retas que passam ortogonalmente, tá? Ortogonalmente a parábola. E aí, no momento que eu faço isso, vai aparecer exatamente aquilo que eu acabei de falar da cardioide. Isso aqui é uma envoltória. Se você pegar a intersecção de todas essas retas, tá? Então, essa aqui, todas as retas são... E aí, se você fazer isso num papel milimetrado, vai ficar muito legal. A intersecção de todas essas retas vai dar essa curva aqui, ó. Essa curvinha aqui, que é uma... É a cicloide? Não lembro agora qual é o nome dela. Mas ela vai dar essa curvinha aqui, que é a envoltória da parábola. Tá? Então, se eu tenho uma equação diferencial cuja solução é a parábola, essa curva aqui, que tem esse bico, é a envoltória, tá? Que é a solução singular. Tá? Bom, o primeiro teorema aqui, tá, que é muito importante, é de eu saber quando que uma EDO vai admitir solução. Uma EDO vai admitir solução, que tem a EDO, né? Já que essa função aqui é uma função em duas variáveis, se essa função aqui for contínua e injetora numa determinada região do plano XY, onde ela está definida. Essa função, há duas variáveis aqui, essa função g de xy, tá? Tem... né, não tem pontos aí com problemas, né? Não tem buracos, vamos dizer assim, na região do domínio. E, além disso, tá? A derivada em relação a y, ou seja, a derivada dessa função aqui em relação a y, for contínua e existir e for contínua. Tá? Pode ser que, às vezes, a derivada não exista. Então, sempre perguntei, ou o exercício perguntou, essa equação diferencial tem solução? Sim ou não? Bom, para saber se tem solução, eu vou lá e vejo se a minha função está bem definida dentro de uma região do plano, né, do plano XY. Derivo essa função em relação a y e verifico se essa derivada é contínua também nessa mesma região, tá? E se a derivada existe, tá? Então, esse teorema basicamente te dá a primeira condição
de existência para a solução que você vai atrás, depois com novas técnicas, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro momento, é a apresentação. Esse teorema vai retornar, tá? Esse teorema depois nós vamos estudar com um pouquinho mais de detalhes, mas então, no primeiro momento, o que é uma equação diferencial e quando que existe solução de uma equação diferencial. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma intervenção? Beleza? Ainda estão por aí? Por enquanto, tudo certo. Tá. Vou falar um pouquinho rapidamente também. Tá? Agora nós vamos falar da primeira solução de uma equação diferencial, que é a solução qualitativa. Tá? O que é uma solução qualitativa? Você vai analisar a equação diferencial a partir de um olhar de que essa equação diferencial ela te dá as inclinações e retas tangentes à solução, certo? A solução num plano cartesiano, tá certo? E aí, quando você olha para essas isóclinas, você, de certo modo, consegue enxergar a solução, mas consegue enxergar fazendo esses gráficos, né? Então, é uma solução qualitativa, porque você é baseado em geometria, né, do problema, e não da solução algébrica, da solução analítica, que a gente vai buscar ao longo do curso, tá? Então, bom, antes de entrar nas isóclinas, né, e nos campos de direções, tem mais duas classificações que nós temos. Então, anteriormente, nós classificamos a equação diferencial entre a ordem e o grau. E agora, nós vamos classificar elas em lineares e não lineares. Então, tem mais duas classificações aqui que é importante de nós sabermos, tá? O que é uma equação diferencial linear, tá? Bom, eu posso pegar uma equação diferencial e tratar ela como se fosse uma função grandona, que envolve só a variável t, envolve a função y, y' e as derivadas dentro de todas as ordens aqui. Essa equação diferencial vai ser dita linear se as funções y', se as derivadas, né, nesse caso aqui, forem lineares nessas variáveis. O que significa lineares nessas variáveis? É como se aqui eu tivesse só constante multiplicando cada uma dessas derivadas. Se eu tiver algum cubo, quadrado, seno, alguma coisa aqui que envolva essas variáveis aqui, aí ela não deixa de ser linear. Tá? Essa que é a diferença crucial entre ser linear e não linear. Pessoal, está faltando aqui o y. Aqui está faltando um y aqui nessa definição 1. Deixa eu anotar isso aqui, porque eu tenho que alterar isso. Vários anos eu não altero. Eu sempre descubro isso e vou lá e faço. Tá? E nas variáveis, tá? Se f for uma função linear nas variáveis y, y', y2', yn, tá? Nas variáveis y. O t não me interessa. Por exemplo, essa equação aqui é uma equação linear. Porque se eu olhar para a derivada primeira e olhar para a função y, tá? Aqui na frente eu só tenho t multiplicando, então não tem nenhum problema, tá? Então eu olho para as variáveis y' e y. São lineares? São. Então é uma equação diferencial linear. Tá? Então o t aqui vai funcionar como se fosse uma função, né? Uma função só de f de t. Tá? Aqui uma função que só envolve f de t. Essa aqui também é linear, porque se eu olhar para o y', ok, está aqui isoladinho, bonitinho, sem nada multiplicando, sem nada elevando ele. E aqui, se eu olhar ele está multiplicando o seno. Tem uma f do seno, né, uma f de t do seno, multiplicando o y. Não tem problema. Tá? Aqui eu tenho o e de t somente, não tem nenhum problema. E o t ao cubo, não tem problema. Também é uma equação linear. Essa aqui já é uma não linear. Veja, por quê? Porque o y, que é a função y, ela está elevada ao cubo. Então, essa não é uma função linear, é uma função de terceiro, né, ordem aqui, né? Y
Então, a terceira ordem, apesar de ser uma equação diferencial de primeira ordem, mas o y aqui está elevado ao grau 3. Isso não caracteriza uma equação diferencial linear, tá? Se fosse igual a zero, por exemplo, se fosse y', acho que é a próxima. Não. Se fosse y' mais yt igual a zero, não teria problema, daí seria linear. Mas agora, nesse momento aqui, como o y está elevado ao cubo, ela deixa de ser linear. Aqui é a mesma coisa, não é linear. Por quê? Porque o seno envolve t e envolve também a variável y. Então, fica seno de ty aqui dentro. Então, isso aqui é uma função que não é uma função tipo linear. Tá? Se não existisse essa partícula aqui, ficasse só y' igual a t ao cubo, então seria uma equação linear. Tá claro? Ela deixará de ser linear se alguma função cúbica, quadrática, seno, exponencial, envolver a função y e suas derivadas. Tá? Essa aqui também é uma equação de terceira ordem, também não linear. Por quê? Porque o y está elevado ao cubo. Tá? Então é bem fácil descobrir se uma equação diferencial é linear ou não linear. As teorias matemáticas que envolvem equações lineares, tá, estão bem desenvolvidas. Nós temos ferramentas, muitas ferramentas, para resolver problemas de equações diferenciais lineares. Então, dada uma equação diferencial linear, nós temos ferramentas necessárias para ferramentas matemáticas, né, para resolver equações diferenciais lineares. Agora, as não lineares, pessoal, por enquanto, só métodos numéricos. Uma ou outra equação não linear a gente consegue resolver por alguma técnica, mas para teorias de não linear, a maior parte das equações não lineares a gente só resolve por cálculo numérico. Tá? Então, nós não temos uma teoria muito bem desenvolvida ainda para equações diferenciais não lineares. E sabe qual é a parte chata disso? É que os modelos matemáticos, problemas do dia a dia, quem trabalha com engenharia, quem trabalha com matemática, quem trabalha até com aí, o pessoal da engenharia aeroespacial, os modelos que envolvem aí são todos os modelos não lineares. Aí você tem que aproximar por um modelo linear, resolver o modelo linear e depois tentar ir por métodos numéricos, tentar olhar aí uma solução aproximada para não linear, que modelou lá o seu problema, sei lá, uma asa, uma nova, um drone com 5, 6 asas, e aí... Pessoal, e quem está na engenharia aeroespacial aí, e também o pessoal da mecânica aí, usa muita equação diferencial aí no desenvolvimento aí de vários robôs, asa de avião, carrinhos, amortecedores, muita coisa envolve equações diferenciais, tá? O que é uma equação diferencial de primeira ordem? Então, a equação diferencial de primeira ordem, como nós vimos, é qualquer EDO que tenha essa seguinte característica, né? Y' igual uma G que só envolve X e Y, tá? Então, de um lado está a derivada, do outro está uma função a duas variáveis. Se eu olhar para essa função a duas variáveis, por exemplo, aqui, né? Vamos olhar para essa função de duas variáveis, eu vou querer, então, agora partir para o campo de direções e as isócronas. Por exemplo, aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Linear, né? Então, fica y' igual a 2x menos x ao quadrado y. Exatamente da forma como eu coloquei na definição 2. 2x menos x ao quadrado y é a minha g de xy. Tá? Um outro exemplo. Y' igual a e na x menos y ao quadrado seno x. Também é uma equação daquela forma ali, né? Muito bem. O que nós vamos buscar? Sempre que eu tenho uma equação diferencial, eu vou buscar a minha y de x. Eu quero buscar qual é a minha função y que satisfaz essa equação diferencial. Tá certo? Então, eu posso reescrever a equação 1 da seguinte modo. Y' igual a g, x, y de x, já que aquele y lá é uma função que tem que depender de x, né? Olhando para esse ponto de vista, então, em um ponto particular x0,
tá? Eu tenho essa equação diferencial aqui. Y' no ponto x0 é igual a g de x0, y0. Ou seja, eu estou te perguntando se o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0 é exatamente essa g de x0 e y de x0. Quer dizer, eu estou olhando para uma inclinação, então. Ou seja, a inclinação da reta tangente ao gráfico da função y de x em x0, no ponto x0, é exatamente igual a g aplicado em x0 e y de x0. Então, eu olho para essa equação diferencial com inclinações em cada pontinho, né? Por isso que eu tenho que ter uma coleção grande de pontinhos, tá? Essas curvas e as curvas em que essa função aqui é constante, tá? Onde a g de xy é constante, é onde a gente chama aí de isóclinas, são as chamadas isóclinas. Tá certo? Então, eu vou olhando assim, eu pego o g de x igual a 2, 3, 4, 0, 1, menos 2, e vou em busca dessas curvas, tá? Para verificar o que elas me dão como isóclinas. O que acontece nas isóclinas? As isóclinas possuem os mesmos coeficientes angulares. Nas isóclinas, a equação de reta tangente possui o mesmo coeficiente angular. Tá? Bom, aí eu tenho dois exemplos, aí vocês têm que olhar os vídeos, foram bem construídos ali, se tiverem alguma dúvida, me chamem. Tá? Então, eu vi o vídeo 1 lá, que é y' igual a xy, né? Se você olhar para xy igual a uma constante, né? Está lá no vídeo, está explicando isso, xy igual a constante, isso são hipérboles, né? São hipérboles, tá? E para cada uma dessas hipérboles, eu vou, então, estudando quando xy igual a 0, xy igual a 1, xy igual a 2, xy igual a menos 1, xy igual a menos 2. Eu fiz vários constantes K no vídeo. Um outro exemplo, que eu também fiz um vídeo, né, uma videoaula. Não foi agora, depois? Tá. Só olhando aqui para o exemplo anterior, esses pequenos segmentos de retas, tá, que representam as inclinações, eles são chamados de campo de direções. Então, vão ficar vários risquinhos ali, e isso vai dar os campos de direções. Se eu olhar para uma curva que tem esses campos de direções, eu vou enxergar a solução da minha equação diferencial. Ou seja, eu vou olhar a solução aí qualitativa da minha solução geral da minha equação diferencial, tá? Bom, aqui eu tenho mais um vídeo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. É perceptível que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante. Isso aí são circunferências centradas na origem, né? Então, eu olho para essas curvas aí, que são as minhas curvas isóclinas, e ao longo de cada uma dessas curvas, eu vou olhando, então, para os campos de direções, tá? Então, lá, olhem o vídeo 1, o vídeo 2, ali que está postado no Moodle, tá? Lá no canal do YouTube. E aí vocês vão ter uma ideia clara de como é que se constrói uma isóclina e como é que são os campos de direções, tá? Então, aqui para o exemplo 10, tá? Só para olhar um exemplo bem fácil, já que tem as isóclinas aqui. Então, considera um objeto caindo na atmosfera com a velocidade v, né, dado por metro segundo, tá? Vamos supor que essa velocidade aqui seja positiva, mantendo o percurso para baixo, tá? Considere m a massa do objeto. Bom, quando um objeto cai, há duas forças atuando. A força da gravidade, né, que eu vou adotar aqui como 9,8 metros por segundo, e a força de resistência do ar, que suporemos aí, por mero exercício acadêmico, que seja o dobro da velocidade. Tá? Isso é, a força da resistência do ar seja 2 vezes a velocidade do objeto. Tá? Bom, a gente já viu mais ou menos como é que se modela esse problema, né? Segundo a lei de Newton, segundo a segunda lei de Newton, a força é diretamente proporcional à aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade, certo? A força total no objeto é a força gravitacional menos a força de atrito, né? A força de arrasto, né? Alguns aí denominam. Então, é 9,8 metros aqui, né? Esse aqui 9, a gente pode tirar. Aqui 9,8... não, desculpa. 9,8 m é a massa do objeto, né? Menos 2 vezes a velocidade.
Bom, aí nós temos a seguinte equação diferencial. Substituindo lá em cima, nós temos velocidade inicial igual a 9,8 menos 2 vezes a velocidade, v, né, dividido por m. Bom, vamos aqui supor que o objeto também, para fazer algumas continhas rápidas, seja de 10 quilos. E a pergunta é, quem são as curvas isóclinas e quem são os campos de direções? Muito bem, se eu olhar, botar aqui 10, vai ficar v sobre 5, né? Vai ficar 9,8 menos v sobre 5. Se eu olhar para essas curvas, 9,8 menos v sobre 5 igual a uma constante, eu vejo que isso aí são segmentos de reta, né? São segmentos de reta, tá? Então, eu vou olhar aqui, por exemplo, ó, aqui tem um segmento de reta, aqui tem um outro segmento de reta, aqui tem um outro segmento de reta, aqui eu tenho um segmento de reta também, 0. Então, ao longo dessas retas, se vocês, né, tem que fazer ali 9,8 menos 2v sobre 5 igual a 1. 9,8 menos 2v sobre 5 igual a 2. Então, isso aí são retas v igual a constante, né? V igual a constante, que são as retas que passam aqui. Né? Ó, olhando aqui. Estão vendo o mouse se mover na tela? Não sei. Vem, né? Aqui, por exemplo, é a reta 48, por exemplo. E aqui também tem várias retinhas, tá? E ao longo dessas retas, notem que as curvas, ó, são todas constantes, ó, são as isóclinas, são todas constantes, ó. Então, se eu olhar para as soluções, as minhas soluções aparecem exatamente assim, ó. São curvas, né, que tangenciam essa reta aqui, onde seja v igual a 0. V igual a 0 vai ser exatamente 5 vezes 9,8, 48 para alguma coisa, tá? Se você faz a multiplicação aqui, é quando v igual a 0. Tá? Bom, qual é a interpretação que eu tenho dessas isóclinas, né? Como é que eu interpreto esse desenho aqui? Perceba que quando a velocidade é menor que 49, tá? Que aqui 49 está aqui, ó, a velocidade é menor que 49, as inclinações são positivas. Ó, todas inclinando aqui, ó, as retas tangentes, todas positivas. E, portanto, a velocidade com que o objeto cai está aumentando. A partir de 49, a velocidade aumenta. Tá? Quando a velocidade é maior que 49, as inclinações são negativas. Ó. Ali, ó, as inclinações são todas negativas. Tá? A inclinação tangente são negativas. E, portanto, a velocidade de queda do objeto está diminuindo. Quando eu chego em 49, que também é uma solução da equação, e que não depende do tempo, ela é chamada de equilíbrio. Ela é como se o objeto parasse ali, entre a gravidade e a resistência do ar. Claro que isso, né? Dificilmente um objeto para, né? No ar ali, né? Mas é como se essa fosse a ideia. Como se ali no 49, né? Com a velocidade de 49, o objeto ficasse parado. Tá? Ou seja, uma resistência de equilíbrio ou a resistência do objeto permanecesse ali parado. Tá? Então, essas são as interpretações que a gente faz das isóclinas. E as soluções da equação diferencial? Seriam essas retas aqui, seriam umas curvas assim, seriam tipo umas parábolas. Tá? Que as isóclinas conseguem enxergar aqui desse desenho. Tá? Então, a ideia é fazer esses desenhos. O quanto mais pontos vocês colocam no plano cartesiano, mais próximo da realidade vocês conseguem enxergar, mais próximo da solução vocês conseguem enxergar. Tá? Bom, então isso aqui, tá? Então, nessa primeira hora aí, nós encerramos aqui nossa primeira parte, que é apresentar, então, o conteúdo que foi lá postado. E, a partir de agora, fico disponível para vocês para tirar dúvida dos exercícios, quem já começou a trabalhar nas listas de exercícios, ou se não tiver dúvida,